O Fórum Eleitoral da Comarca de Rebouças está convocando eleitores de Rebouças e de Rio Azul faltosos nos últimos pleitos eleitorais que não votaram ou não justificaram. De acordo com Marco Canever, chefe da 62ª Zona Eleitoral, o não comparecimento desses eleitores implica em diversas restrições. É um edital que foi publicado em cartório, é um edital que contém 85 eleitores de Rebouças e 50 eleitores de Rio Azul que não votaram nas últimas duas eleições, no caso nos 3 últimos turnos, a eleição municipal de 2012 e a eleição geral de 2014. Eles têm um prazo limite agora, até quando, para regularizar a situação? A listagem está disponível em cartório desde o dia 25 de fevereiro e esses eleitores que constam nessa relação, eles têm até o dia 4 de maio para comparecer ao cartório eleitoral e regularizar a sua situação pagando a multa ou justificando a sua ausência, se for o caso, dos estrangeiros, algumas situações, mas eles têm que comparecer ao cartório munidos de uma documentação pessoal, identidade, CPF e um comprovante de endereço. A multa em si ela não chega a ser tão expressiva em termos financeiros, mas a questão são as implicações que a não regularização traz, é isso? Exatamente. Então, um eleitor que consta nessa relação, se ele não comparecer até o dia 4 de maio, ele vai ter o seu título cancelado e com o título cancelado ele não vai poder praticar uma série de atos como tirar passaporte, até obter alguns financiamentos públicos, não consegue fazer inscrição na faculdade. Em suma, ele não consegue praticar atos que exijam a quitação eleitoral, que exijam estar em dia com a justiça eleitoral, e esse é o maior transtorno. A multa em si realmente não é muito expressiva, mas também causa um transtorno porque a pessoa vai ter que ir até um estabelecimento que receba esse pagamento para efetuar a quitação dessa multa. Bom, em Rebouças você mencionou que são 85 eleitores, é isso? São 85 eleitores em Rebouças, um número expressivo comparado com as eleições anteriores, justamente porque em 2014 nós também tivemos um número bem expressivo de faltosos nas últimas eleições. Em Rio Azul, são 50 eleitores. O horário de atendimento do Fórum Eleitoral? Aqui o Fórum Eleitoral ele é aberto ao público do meio-dia até às 7 horas da noite. O valor dessa multa gira em torno de quanto? Cada turno custa o valor de R$ 3,50, então pelos 3 turnos são R$ 10,50, salvo se a pessoa tiver um outro débito anterior. É importante ressaltar, Cleiton, que quem está nessa lista são apenas os eleitores obrigados a votar. Aqueles eleitores que têm o voto facultativo, como é o caso daquelas pessoas que tinham entre 16 e 18 anos, os maiores de 70 e os analfabetos, assim como aqueles eleitores que fizeram algum requerimento na Justiça Eleitoral para que o voto ficasse facultativo, esses estão fora da lista. Então é interessante que a pessoa saiba que se enquadra nessa listagem para que ela compareça ao cartório. Gente, a principal consequência justamente não é em relação ao próprio direito político em si, porque o título eleitoral, uma vez restabelecido, a pessoa recupera novamente o direito de votar, mas a principal implicação é justamente que a pessoa vai chegar para praticar algum ato que exija quitação eleitoral e não vai conseguir sem antes se deslocar até o cartório eleitoral. E isso muitas vezes acontece quando a pessoa tem muita pressa, e a pressa vai atrapalhar justamente esse momento. Bem, Marco, nós temos aqui na 62ª Zona Eleitoral quantas urnas e quantas sessões que compreendem Rebouças e Rio Azul? Bom, de 2012 para 2014 nós tivemos uma redução significativa de locais de votação e hoje a zona conta com 35 locais de votação ativos, locais que vão receber urna eletrônica. São 15 locais em Rebouças, 20 locais em Rio Azul, que tem um interior mais espalhado. São 46 sessões eleitorais em Rebouças, 48 em Rio Azul, no total 94 sessões. Mas não são todas que funcionam no dia da eleição, porque se a soma de 2 sessões ou mais sessões não ultrapassar 400 eleitores, nós conseguimos agregar todos os eleitores para votar em apenas uma urna, o que causa uma economia de dinheiro público. Agora, por que, Marco, ainda, apesar de já há algum tempo encerrado o processo eleitoral, as urnas aqui ainda estão lacradas? Bom, as urnas, via de regra, são deslacradas, nós retiramos os lacres em janeiro, justamente porque
Por ser um equipamento eletrônico, informática, necessita uma manutenção periódica, limpeza, formatação, para que ela esteja pronta para as próximas eleições. Mas nós recebemos uma orientação superior para manter essas urnas lacradas, porque é um pedido apresentado pelo PSDB em Brasília, junto ao TSE, para que elas ainda não fossem deslacradas. Existe um pedido de auditoria nas urnas, justamente para verificar a questão da programação da urna eletrônica. E por isso, não só em Rebouças, mas no país inteiro, todas as urnas eletrônicas permanecem da mesma forma como elas saíram do segundo turno das eleições passadas. Isso, na verdade, é um processo que foi deferido pelo TSE, um pedido que foi deferido pelo TSE e que ainda está em fase de tramitação. Não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas as urnas eletrônicas, como dá para visualizar nas imagens, permanecem lacradas aqui nessa zona eleitoral.